Olá, professores, tudo bem? Meu nome é Maria Cristina, faço parte da turma de Gestão Estratégica em RH. E meu trabalho prático de final, para finalizar aí o curso, vai ser sobre a cultura organizacional. Então, eu dividi num aspecto super importante que é sobre a liderança e como a liderança ela pode ser, né, ela é um agente-chave para a disseminação da cultura organizacional dentro de uma empresa. Bom, como aprendido aí nas aulas, né, a cultura organizacional é algo chave para as empresas, principalmente aquelas grandes, né, que querem se diferenciar no mercado. Através da cultura que essa empresa consegue, né, mais competitividade, atrair, né, novos talentos, reter esses talentos na empresa. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a cultura e principalmente também sobre como a liderança faz esse papel, né? Como a liderança é super relevante para que a cultura ela seja disseminada, né? E ela seja aí perpetuada e diariamente os colaboradores consigam sentir na prática essa cultura aí acontecendo. Bom, e para ilustrar isso, né, de forma prática, de como isso acontece, né, como a gente faz com que o líder ele seja esse agente-chave, né, de disseminação da cultura, eu escolhi então a Azul Linhas Aéreas, que é uma companhia aérea, né, uma das maiores aí do Brasil, e eu trouxe como bagagem, né, a experiência que eu tive, então, durante os 8 anos que eu tenho trabalhado na Azul, né, e estive também tanto na área de cultura, né, trabalhando na área de cultura organizacional, impacto social e agora de desenvolvimento humano e organizacional. Então, trouxe um pouquinho desse meu conhecimento para mostrar para vocês um pouco de como fazer isso na prática. Professores, e para ilustrar isso, eu trouxe, então, como exemplo, um programa que é muito forte na empresa, né, internamente, que é o Chega Mais, que é um programa em que os líderes, né, da companhia, eles são nomeados madrinhas e padrinhos, né, de alguma localidade, né, de algum dos aeroportos ou localidade de manutenção das aeronaves, né, que são os chamados hangares, né, de manutenção. E através disso, né, através desses representantes, né, líderes, nomeados padrinhos e madrinhas, eles fazem esse papel de agentes, né, de disseminação da cultura organizacional da empresa. Então, esses líderes, né, eles são escolhidos, né, conforme o perfil, né, adequado. Eles são também, né, treinados pela área de cultura, né, e pelo RH, e eles levam, então, né, a cultura da empresa, né, eles têm um papel de levar a cultura, levar, né, informações relevantes, estratégicas, né, e eles realmente se aproximam daquela localidade, como a empresa tem, né, ela é muito espalhada, né, aí no Brasil todo e até em outros países, a gente consegue, então, levar a cultura para diversos locais aí, né, para disseminar para a empresa como um todo. E aí vocês vão me perguntar, né, mas por que, né, o Chega Mais ele é tão importante, né, para a companhia, né? Ele tem um papel aí de unificar, então, as comunicações, né? Além disso, né, fortalecer o sentimento aí, né, de pertencimento dos colaboradores ou tripulantes, né, como são chamados aí os colaboradores da companhia. Além disso, também garante que informações estratégicas, né, sobre a empresa seja passada, né, de forma clara e que os tripulantes, né, os colaboradores, eles tenham a possibilidade de tirar dúvidas, de conversar, de estar próximo de uma pessoa, né, porque esse líder, na maioria das vezes, ele não é o líder, ele não pode ser o líder direto desses colaboradores. Ele é um líder lá da matriz da empresa, né, de outra área, e que esse líder vai até essa localidade e faz esse papel aí de disseminador, né, de agente-chave aí da cultura. Além disso, ele leva também, né, principalmente os valores, quais são os comportamentos que são aceitáveis, né, reforça esses comportamentos, né, e outras coisas também, né, ele é responsável também por analisar como que tá a situação daquela localidade, se o líder daquela localidade está cuidando bem dos funcionários, né, pensando aí na
experiência, né, também desse colaborador e olhar ali também a parte física, né? Então, a infraestrutura, se tá tudo certo, coisas básicas também, e de sistemas, de tecnologia. Então, ele tem esse olhar como um todo de cuidado mesmo para os colaboradores. E para conceitualizar essa pesquisa, né, esse trabalho prático, eu trouxe um pouquinho do que eu aprendi em sala de aula, em que fala aí que o líder, né, ele é um elemento essencial, né, para a transmissão, para a fixação, né, da cultura organizacional, né. Então, como, né, a gente viu, como eu vi em sala de aula também, né, não existe nenhuma mudança, né, que não possa, que não se passa pelo líder, né. O líder, ele é o grande disseminador, né, ele é o grande agente, né, que vai aí, né, engajar as pessoas e movimentar, né, fazer essa mudança, né. E é claro também, né, que o programa ele ainda não é perfeito, então eu trouxe algumas propostas aqui, né, algumas sugestões de aprimoramento, né. Hoje, eu acho que essas ações, né, são super viáveis de colocar em prática, então eu sugeri, né, criar algum indicador, né, para medir melhor, né, o impacto dessas visitas, né. Essas visitas acontecem aí 2 vezes ao ano, né, acontece de forma semestral, mas após essa visita, né, além de um relatório, né, que hoje já é feito por esse padrinho, por essa madrinha, né, por esse líder, né, que, que é um verdadeiro guardião, né, da cultura, né, mas quais serão os impactos, né, após essa visita, né? Então, é algo que eu acho relevante ser criado. Além disso, né, agora com a minha visão também, né, de DHO, né, desenvolvimento humano e organizacional, né, que é outra área que hoje eu trabalho, né, eu vejo muito também conexão com o programa de desenvolvimento para liderança, né. Então, como a gente conecta, né, o desenvolvimento da liderança com algumas competências, né, que seria importante aí esse líder ter mais aguçado, né? Tendo em vista que ele tem esse papel, né, de agente transformador e de guardião da cultura. Outra coisa também super importante, né, é com certeza a tecnologia. Então, hoje o programa, ele, grande parte dele é muito manual, feito através de controle de planilhas, através de arquivos no Teams, grupos no Teams. Então, o ideal seria ter, né, alguma tecnologia, algum sistema, portal, site, para que a gente consiga acompanhar, né, de forma mais rápida, clara e principalmente, né, quem são os padrinhos, quem são as madrinhas, isso de forma atualizada, porque isso muda, né, às vezes o líder sai da companhia, tem que trocar, né, esse líder, ou de 2 em 2 anos também é feito, né, a mudança desse líder também para dar uma oxigenada. Então, seria importante ter esses resultados num mesmo portal, para que seja mais fácil e ágil, né, essa visualização. E aí, por último, né, trazendo também uma visão, né, de desenvolvimento humano também, além, né, dessa parte, né, do Chega Mais, né, para consolidar mesmo todos os líderes da companhia, né, como guardiões da cultura, eu coloquei como também sugestão, né, na avaliação de desempenho dos líderes, ter também como uma competência essencial que ele seja o guardião da cultura, né? Que oficialmente ele saiba que ele está sendo avaliado também pelos seus liderados, pelos seus pares e pelo seu líder, né, acima dele, pelo fato dele ser um guardião da cultura ou não. Então, esse é um fato também que aprimoraria muito e traria também esse senso de importância pro tema. Bom, e para fechar, né, eu acho que através do Chega Mais, né, através desse programa, eu trago aí uma reflexão, né, que a cultura, ela é sim possível ser feita de forma prática, né, ela não é só uma teoria, então é possível sim desenvolver ações, programas, para que os colaboradores eles consigam sentir essa cultura no dia a dia, né.
E para finalizar, então, eu queria só deixar um recado, que foi um aprendizado também para mim, né, durante esse momento de reflexão do tema, que a cultura, né, ela só é forte, né, ela só é vivida, né, no dia a dia, se a gente tiver uma liderança forte, né, que esteja engajada, né, e consiga fazer no dia a dia essa transformação, tá bom? Então, muito obrigada pela possibilidade aí, pela oportunidade e até mais.